Sagitário, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de julho. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sagitário, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueça de deixar o gostei aqui embaixo, de se inscrever. E vamos hoje começar a leitura de uma forma diferente. Nós começamos sempre com o tarô, mas hoje nós vamos começar com o oráculo da semente estelar, ok? A gente vai começar com o oráculo da semente estelar, ver a energia do mês, aí depois sim a gente vai tirar o tarô, ok? Isso, vamos lá. O que os nossos anjos, guias e mestres têm para dizer sobre as sementes estelares do signo de Sagitário? O que os nossos guias, mentores e anjos têm para dizer para as sementes estelares de Sagitário? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Mês de julho, Sagitário. Eita, caíram 3. Tudo bem. Caiu aqui, Fall into my arms, caia nos meus braços. É sobre holding the opposites, extremes of life, segurando os opostos, extremos da vida, e surrender. Eu nunca lembro da tradução dessa palavra para português. É rendição, se renda à vida. Ok. A segunda carta que caiu foi perspectiva. None of this matters, zoom out, common ground. Nada disso importa. Amplie a visão. Caminho em comum. Common ground, caminho em comum. Ou terra em comum. And the Seven Star Sisters. As 7 irmãs estelares. Birth in creations. Tapestry of life. Expression. Nascendo criações ou gerando criações, a expressão e a tempestade da vida. No final do deck saiu aqui Earth Pulsing, a terra pulsando. Pulse of the mother, slow down, time in nature. Esse é o pulso da mãe. Acalme-se e tenha tempo na natureza. Bom, a gente tem aqui a carta Surrender e a carta Perspective falando muito sobre um momento que pode ser um pouco chato ou cansativo, porque a gente está vendo aqui muitos extremos, vivendo muitos extremos. E aqui no final do deck pede para você descansar, para você parar um pouco e ficar um tempo na natureza. Por isso, vamos ver o que está acontecendo aqui na sua energia, porque me parece que está aqui um momento um pouco tenso. Por isso, vamos ver o que está acontecendo então na vida de Sagitário. O que está acontecendo na vida de Sagitário no mês de julho? O que está acontecendo na vida de Sagitário no mês de julho? Mensagens, conselhos ou direcionamento para Sagitário no mês de julho. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Sagitário, 8 de copas, sete de ouros, 10 de espadas, a estrela, e a temperança. E os 5 de ouros no final do deck. Engraçado que a gente acaba aqui, as duas últimas cartas que caíram na mesa são 2 arcanos maiores, e esses 2 arcanos maiores falam sobre cura. E o 8 de copas e o 10 de espadas falam sobre dor e perda. Por isso é assim, a gente tá vendo aqui um Sagitário que pode estar passando por um momento de término,
seja um término de relacionamento, seja uma viagem para um outro lugar, mudança de casa, mudança de país, uma mudança de trabalho também. Eu vejo aqui que você está passando por um momento que vai exigir muita força de você a partir de agora. Porque existe aqui algo acabando, existe algo sendo deixado para trás. O 8 de copas e o 10 de espadas falam claramente que tem algo aqui que está no fim. Agora, como tem um 7 de ouros no meio, pode ser que esse fim leve algum tempo a acontecer. Esse tempo vai depender só e apenas de quem está vivendo a história, não é? Só você vai poder saber quanto tempo leva para você se curar, quanto tempo leva para você realmente conseguir finalizar aquilo que precisa de finalizar. Mas definitivamente temos aqui um momento de término, de transição, de mudança. Por isso, há aqui em alguma área da sua vida algo que está sendo deixado para trás, algo que está sendo finalizado. Mesmo que seja internamente, viu? Pode ser que internamente você tenha reconhecido algumas coisas em você, alguns padrões em você, que você começa a mudar. E isso leva tempo. Por isso que está aqui o 7 de ouros. Mas depois a gente tem aqui a estrela e a temperança, que é todo esse tumulto, toda essa dor, todo esse término, tudo isso que está acontecendo é uma ordem divina, não vem à toa, não aconteceu por acaso. É porque você está sendo guiado a algo melhor e maior. A carta da estrela mostra que você está sendo guiado por uma missão mais espiritual, por uma missão que te conecta com o seu verdadeiro propósito. E a temperança fala da cura que você precisa de se dar para conseguir estar preparado para essa jornada. A carta dos 5 de ouros aqui no final do deck me mostram aqui algumas perspectivas de escassez. Provavelmente devido aqui a essa finalização, esse término. Não sei se você terminou com um relacionamento, se você saiu do seu trabalho, se você mudou de casa, ou mudou de país, ou de cidade. Seja lá o que for, você tem muito medo de não dar certo, você tem muito medo de não conseguir ter a sua estabilidade, ter o seu equilíbrio a partir daquele momento. Dá pra ver aqui esse receio. Mas não tema, viu? Não tema, porque você tem aqui a estrela e a temperança. Você tá sendo guiado, divinamente guiado mesmo. Por isso, aquilo que você precisar, aquilo que você quiser, vai estar disponível pra você. Sério. Ok, vamos abrir um pouco mais a leitura de Sagitário. Vamos entender então o que está acontecendo aqui, quais são as mensagens ou conselhos importantes para Sagitário no mês de julho. Mensagens ou conselhos importantes para Sagitário no mês de julho. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o 8 de copas? 4 de espadas. O que é o 7 de ouros? 5 de paus. O que é o 10 de espadas? Rainha de paus. O que é a estrela? Três de ouros. E o que é a temperança? 9 de espadas. Com um 3 de copas no final do deck. Ok, pois é. A gente tem aqui debaixo do 8 de copas a carta do 4 de espadas, que fala sobre um momento de espera. Um momento ainda que não está completo ainda. Não finalizou por completo ainda. Por isso que a gente estava falando aqui, existe um término acontecendo, mas provavelmente não, uma finalização, mas que não vai acontecer do dia para noite, vai ter que levar um tempo. Por exemplo, se você está querendo sair do seu trabalho, você vai ter que dar o aviso prévio, ou se você está separando de alguém
e vocês moravam juntos. Um de vocês vai ter que procurar uma casa, vai ter que ter outro lugar para morar, por isso vai levar um tempo até vocês conseguirem se desvincular. Ou se você está querendo mudar de cidade ou mudar de país. Existem muitas burocracias que precisam de ser tratadas, não é? E por isso leva um tempo até você conseguir. Por isso há aqui um processo, é algo que está finalizando, mas ainda é um processo. Debaixo do 7 de ouros, saiu aqui o 5 de paus. Que está me falando aqui muito sobre essas lutas internas do seu plexo solar, as suas crenças. Provavelmente você tem crenças sobre a rapidez e a lentidão das coisas, o tempo das coisas. Porque você tem crenças relacionadas ao tempo das coisas, as coisas acabam por levar esse tempo que você acredita que deve levar. Porque há aqui coisas que poderiam ser resolvidas mais rapidamente se você assumisse por completo esse poder e essa intuição que te guia. Mas como você não assume isso por completo, leva tempo. A gente tem aqui a rainha de paus debaixo do 10 de espadas para confirmar que essa finalização, esse término, esse desvínculo, ele vem de um lugar muito puro, muito intuitivo. Se não foi você que iniciou essa mudança, então alguma coisa no universo se moveu para que essa mudança acontecesse, porque ela precisava de acontecer de uma forma ou de outra. Debaixo da estrela a gente tem aqui o 3 de ouros, que está falando e confirmando. Você não se preocupe, porque tudo aquilo que você precisar você terá ao longo do caminho. Tudo aquilo que você achar que pode te faltar, você irá encontrar ao longo do caminho. Debaixo da temperança temos aqui o 9 de espadas. Ainda existe cura a ser feita. Ainda existem mágoas a serem limpas. Perdão a ser dissolvido. Há aqui um coração ainda muito ferido. Pode ser que você tenha sofrido alguma desilusão. Alguma traição da sua confiança. E por isso você tomou essa decisão. No final do deck a gente tem aqui o 3 de copas. E aqui esse 3 de copas me pode falar, para algumas situações, para alguns casos, de uma terceira pessoa no relacionamento. Mas isso é só mesmo alguns casos, viu? E se for o seu caso, você já sabe disso, não é nada novo. Agora, se você não sabe de nada, então desconsidera isso que a gente está falando. Ok? Isso é só para aqueles que já têm essa confirmação. E aí você começa a perceber que algumas coisas não fazem sentido. Não vale a pena você estar partilhando tudo aquilo que você tem com alguém que não valoriza. Ou não valoriza do jeito que você gostaria que valorizasse, ou do jeito que você valoriza. E outro aviso também é, sempre que você puder, saia para se divertir, saia com seus amigos para dançar um pouco, para cantar um pouco, para você ir se despedindo dessa dor. Ok, o que mais? Mensagens, conselhos ou direcionamento para Sagitário no mês de julho. Mensagens, conselho ou direcionamento para Sagitário no mês de julho. Mensagem, conselho ou direcionamento para Sagitário no mês de julho. Gratidão. O que é o 8 de copas com 4 de espadas? O louco! Perfeito! O que é o 7 de ouros com 5 de paus? Outros 5 de paus. O que é o 10 de espadas com a rainha de paus? 6 de ouros. O que é a estrela com 3 de ouros? 7 de ouros.
E o que é a temperança com 9 de espadas? A justiça. No final do deck, outro 3 de copas. Interessante, interessante. Debaixo do 8 de copas e do 4 de espadas, a gente tem aqui o louco, que tá me falando que você vai dar esse salto de uma forma ou de outra. Tem aqui um salto de fé, tem aqui uma mudança, tem aqui um entregar-se ao novo. Porque existe algo aqui que já não dá mais para sustentar. Debaixo do 7 de ouros e do 5 de paus, outro 5 de paus que nos vem reforçar aquela questão das crenças. Existem crenças relacionadas ao tempo, relacionadas às convivências, relacionadas às ligações, que precisam de ser alteradas aqui. Que está fazendo com que o processo se torne mais lento do que ele deveria ser. E não precisa. Debaixo do 10 de espadas e da rainha de paus, a gente tem aqui um 6 de ouros, que está mostrando aqui Na verdade, o 6 de ouros é o arcano menor da justiça. É aquele que dá e recebe de uma forma justa. Por isso, ao longo desse mês e dos próximos meses, eu vejo você recebendo e doando na medida certa. Não tem nada mais nem nada menos, vai ser sempre numa troca por troca. Porque você está num processo ainda de cura e de auto-reconhecimento. Debaixo da estrela e do 3 de ouros, a gente tem aqui o 7 de ouros, que está me confirmando esse tempo das coisas, aquilo que a gente estava falando. Existe aqui uma certa impaciência, às vezes existe aqui uma certa urgência em concretizar ou em finalizar alguma coisa, e aqui eles falam que existe o tempo certo de cada coisa. Você agora está no momento de semear, não de colher. Por isso, saiba semear para que você possa colher da melhor maneira possível no futuro. Debaixo da temperança do 9 de espadas, a gente tem aqui a carta da justiça. E a carta da justiça é justamente isso, justiça. E você, tudo e todos, não só você, mas tudo e todos, recebendo e vivendo aquilo que é justo perante as suas escolhas e perante aquilo que decidiram fazer da sua vida. Por isso existe aqui sim uma ferida aberta que você precisa de curar, só que ela não vem à toa, ela veio porque existe algo que você precisa de aprender. E as pessoas que estão à sua volta também têm algo a aprender com você. Daí a carta da justiça, a gente está só... Você está vivendo algo para equilibrar algo na sua energia. E um 3 de copas novamente aqui, que tem aquelas duas conotações. De um lado, algumas pessoas têm aqui uma terceira pessoa no seu relacionamento, mas isso é só para alguns. Para outros, tem aqui a reconfirmação da importância de você se conectar com a sua alegria, com seus amigos, com aquilo que te faz feliz, para que você consiga curar o coração. Perfeito. E qual é que é a mensagem do Osho? Qual é a mensagem final do Osho para Sagitário? Mensagem final do Osho para Sagitário. Sagitário, mês de julho. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Sagitário, mês de julho. Ok. A gente caiu aqui com a carta do Ás de Ouros, a maturidade. A carta do 5 de paus, novamente, a totalidade. E a carta do condicionamento, carta do diabo. E no final do deck, um rei de paus, a carta do criador. O conselho final do Osho é o seguinte: você já tem a maturidade necessária para poder dar esse próximo salto. Você já tem a confiança, o desenvolvimento necessário para dar esse salto de fé.
Só que para dar esse salto, você entende que existe alguns segundos onde quando essa pessoa passa de um malabarista para o outro, por alguns segundos ela fica suspensa no ar sem estar nem segura por esse nem por esse malabarista. Tá só suspensa no ar, esperando chegar até o outro lado. E aí esse momento que você está, parece que as coisas estão indefinidas, que você não sabe onde é que vai cair, o que vai acontecer, mas aquilo que está acontecendo com você é o universo tirando as máscaras, as armaduras e os aprisionamentos que você tem para se tornar o criador que você realmente é. Por isso, tudo aquilo que te faz disfarçar ou te faz mitigar aquilo que você realmente veio trazer para este mundo está sendo tirado de você. Isso aqui não é só uma questão de decisões, você vai sentir muito, né? A maior parte. Enfim, o vídeo cortou aqui um pouquinho, mas basicamente a leitura já estava completa. Era só mesmo isso, meus amores. Aprendam a soltar aquilo que precisam de soltar e se entregar de verdade para aquilo que o Divino tem para trazer para vocês, ok? Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.